Boa tarde para quem está aqui conosco essa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir depois pelo YouTube. É uma alegria estarmos aqui em mais uma formação das Mulheres EIG, hoje com um tema tão importante quanto a Marcha das Mulheres Negras, reparação para bem viver, uma reflexão teológica sobre esse assunto. Está conosco pastora reverenda Eliade Dias Santos, pastora metodista, missionária em Roma, tem um histórico de trabalhar com mulheres e população de rua, teóloga, mestre em ciência da religião, e está aqui conosco para compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua vasta experiência, né, sobre o movimento também de mulheres negras, e bom ter você conosco aqui, pastor Eliade, diretamente de Roma, por isso que nós estamos fazendo essa formação mais cedo, mas você que vai assistir pelo YouTube vai ter o tempo todo para poder desfrutar. Obrigada, Eliade, por estar aqui. Nossa, eu que agradeço, um momento muito bom para mim, né, de poder estar com vocês, mesmo de longe, matar saudades, ver os rostinhos das amigas, das pessoas que eu amo, que estão aí em São Paulo. Muito obrigada pelo convite. Queria começar lembrando que eu estive na primeira marcha das Mulheres Negras em Brasília, e vendo toda a preparação, ai, que inveja, queria tanto estar lá em Brasília também, né, com vocês, tal, quem vai para a marcha, né? Foi muito legal, foi muito bonito ver, né, a avenida lá as paradas dos ministérios, o pessoal, tudo fazendo a caminhada, foi muito importante para a minha vida, a primeira marcha das Mulheres Negras. E agora, né, com a segunda, e acompanhando um pouco da formação, dos comitês, das mulheres se organizando para irem para Brasília, que acredito que vai ter muito mais gente que da primeira, né, que vai ser muito melhor, eu estou muito animada, mesmo de longe, né, estou aqui na maior animação. E falando teologicamente, né, da Marcha das Mulheres Negras, entrando na questão da reparação e do bem viver, gostaria de destacar que essas três palavras são extremamente importantes. Lembra que o bem viver seja uma palavra só, né? Bem viver com significado, reparação, bem e viver é muito importante para a comunidade negra e especialmente para as mulheres negras, né? Há séculos nós esperamos a reparação, né? Que parece cada dia mais distante, né? Mas o que houve até agora foram reparações conquistadas com muito suor pela comunidade negra. Cotas, o reconhecimento de terras quilombolas, né? A Lei 12.634, 39, já não lembro mais, sobre a história africana, que nunca conseguiu ser implantada de verdade por conta de preconceito, né, e o racismo em relação à história africana e à religião africana. E aí, enquanto eu estava preparando a formação, eu lembrei de uma amiga muito amada, ela faleceu, acho que vai fazer 2 anos, trabalhava comigo na administração do PT em Santo André, e ela adorava dizer que a gente tinha, que nós, negros e negras, deveríamos agradecer ao PT, ao Lula, pelos avanços das leis da comunidade negra. Ela era uma fofa, eu amava, mas aí eu tinha que corrigir, né? Para dizer que nunca nada nos foi dado. Nunca, nunca nada nos foi dado. Tudo foi conquistado. Nada foi de graça, né? Foi conseguido muito na marra. E a Marcha das Mulheres Negras também é uma luta coletiva, né?
Então, na outra formação, eu mostrei lá, né, a preparação da primeira marcha, né, as mulheres negras que participaram do primeiro encontro nacional de mulheres negras, tal, e a partir dali saiu a ideia de fazer a marcha das mulheres negras, né? E aí, quando a gente vai pensar teologicamente, aí, Suelen, perdão, tá? Eu não sou biblista, eu vou falar da parte que me cabe como teóloga, pastora, tá? Então, você faz assim, quando eu falar algumas coisas, ou você me ajuda aí na questão, né? Porque quando tem biblista, aí eu fico assim, né? Ai, gente, que vergonha, mas enfim. Quando a gente pensa em reparação, no Antigo Testamento, me fala se eu estou falando a coisa certa, Suelen. Está lá no Levítico, é Levíticos ou Levítico? Eu já fiquei em dúvida. Levítico, né? Levítico, que está a questão, quando a gente fala em atos para restaurar relações lesadas com Deus ou com o próximo, ou um processo divino de reconstrução e restauração, né? Que Deus oferece para renovar a vida, a esperança e os alicerces do povo de Deus. A ideia abrange tanto a restituição material e moral por danos causados, quanto o consolo e o reforço espiritual em tempos de adversidade. Então, umas formas de pedir, de oferecer oferta de reparação em Levítico era um sacrifício que se oferecia quando existiam ofensas, né? Quando a pessoa era ofendida, você tinha que reparar o que você estava fazendo e tinha que fazer uma oferta no templo para pedir perdão pela bobagem que você fez contra o próximo, né? Então, era em caso de uso inapropriado de bens sagrados, apropriação indevida de propriedade de outras pessoas e transgressões que envolviam engano e mentiras. Aí eu falei, gente, bate muito com a gente a nossa história, né, de povo africano. Então, e da diáspora. Então, nós todos os bens sagrados ainda estão nos museus aqui na Europa, né? A apropriação indevida das propriedades, aí eu pensei nas invasões de terras, né? Da comunidade, do povo indígena, por exemplo, e as transgressões que envolviam engano e mentiras, que até hoje ainda muitas pessoas que vão fazer missões usam, né, de enganar as pessoas. Eu lembro que uma época no Brasil, não sei se ainda estava, mas muitos indígenas preferiam morrer, se suicidar, porque tinha um lugar que tinha ouro, tinha paz, do que ficar ali morrendo na luta com a terra, com o povo que invadia as terras indígenas, né? E essas ofertas buscavam, em parte, restaurar o dano causado, seja pela devolução do bem roubado ou pela prática de uma obra de caridade. Então, os nossos bens, os meus ancestrais, não foram devolvidos. E até hoje, né, a gente sabe que os minérios para fazer celular, para fazer bateria, continuam saindo das terras africanas, das terras latino-americanas, em outras terras, a preço de banana, ou às vezes até de graça, né? E o povo continua causando danos à população. Então, quem quiser se aprofundar muito no tema, pode procurar o livro de Levítico, Normas e Costumes para Reparar, tá? Levítico 5, 14 e depois o capítulo 6. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a reparação vem através da fé em Jesus e na vida religiosa das comunidades de fé, né? Então, obras de misericórdia, dar de comer a quem tem fome, vestir os nus,
Levantou a mão, Bebel? Eu acho que você esqueceu de me pedir para ir passando os slides. Sim, ai que louca. Estou tão animada aqui. Pode passar o próximo slide? Posso. Gente, não, pode deixar na primeira, porque eu não cheguei no porquê marchar, né? Pode deixar aí na primeira, que é só aqui na parte da Bíblia. Então, as obras de misericórdia, orações de reparação e adorações são oferecidas ao sagrado, né? Os católicos, coração de Jesus, a intenção de reparar os pecados, a aceitação da cruz diária, a oferta de próprios sofrimentos, né? Em união de Jesus, que são considerados um ato de reparação e amor, né? Então, biblicamente, a comunidade negra deveria ter sido restaurada há séculos, né? E algumas igrejas cristãs fizeram pedidos de perdão, o Papa Francisco e acho que o Luís XV, agora não sei, pedindo perdão pela cumplicidade na escravidão. E o movimento negro evangélico entrou com uma ação que está pedindo oficialmente a pedido de perdão das igrejas protestantes no Brasil. Isso, não, tira o Leão, coitado, da história. É o João Paulo II e o Francisco que pediram perdão pelos pecados, né? E aí, a Igreja Anglicana, na Inglaterra, diz que ia criar um fundo para reparar, porque a Inglaterra, os bancos na Inglaterra, muita gente ficou rica por conta do tráfico de escravidão. Aí eles disseram que iam preparar um fundo de reparação para a comunidade negra, que eu pesquisei, está na intenção. Esse fundo ainda não rolou, né? Mas foram feitos pedidos de desculpa. E a minha pergunta é, resolveu o quê? Mudou o quê com esses pedidos de desculpa, né? E aí eu queria entrar num ponto da reparação que tem gente que foi reparada, né? E aí a gente vai para o povo judeu, né? Que teve a questão do Holocausto, tiveram reparações nos bancos, o dinheiro foi devolvido, muitas coisas foram devolvidas, receberam indenização, restauração de propriedades, preservação da memória, reconhecimento histórico da situação do Holocausto, né? Até hoje, existem... até hoje não. Teve uma justiça para as vítimas do Holocausto, seus herdeiros, né? Assegurando um apoio contínuo ao Estado de Israel. A lei do retorno, por exemplo, permite a imigração de judeus e seus descendentes para Israel como forma de reparação ao que aconteceu com o povo judeu, né? Cerca de 1.300.000 judeus que sobreviveram nos campos de concentrações nazistas e moraram no Brasil dividiram uma indenização de 50 milhões, né? Que é parte de uma compensação que foi paga pelos bancos suíços às vítimas do Holocausto. Eu não quero dizer que, aí para quem está me ouvindo, falar, está falando mal dos judeus. Não estou falando disso. Estou falando que um povo recebeu a reparação e ainda recebe em relação aos danos sofridos pela questão do genocídio do povo judeu, pela questão do Holocausto, certo? Então, isso foi feito. Mas, fala, Dani. O próprio julgamento dos alemães que cometeram
né, as atrocidades, o próprio julgamento já é uma noção, né, uma condição de justiça, né, o que não aconteceu com a estrutura escravocrata que existiu no mundo, né? Exato. Ninguém foi julgado por isso, né? Pois é. Ninguém foi condenado por essa atitude. Pois é. Então, 12,5 milhões de africanos foram forçados a viajar para as Américas, né, através do Atlântico. O Brasil, a gente sabe, recebeu a maior parte, né, e teve um efeito devastador que até hoje a gente sente, né? Então, por isso eu estou dizendo, não é porque eu estou dizendo que os judeus não mereciam, não, mereciam, como nós também merecemos, como os indígenas que estão aqui no Brasil merecem, como os indígenas dos Estados Unidos merecem, como os indígenas da América Latina merecem reparação pelo que sofreram, porque o povo sofreu no momento da colonização, né? E aí, a Marcha das Mulheres Negras ocorre para lutar contra o racismo, contra o sexismo, contra as outras discriminações, reivindicando o quê? Reparação histórica. A gente tem que ter essa reparação, né? O bem viver, a justiça social, né? E a centralidade das mulheres negras e suas próprias histórias e o desenvolvimento do seu país. A mobilização busca dar visibilidade ao protagonismo das mulheres negras na sociedade, garantir políticas públicas em saúde, educação, moradia, combater a violência e o genocídio da população negra. Aí você pode passar para o próximo, por favor. Então, aqui, essa aqui à esquerda, são as imagens da primeira, porque o pessoal está de máscara ainda, e eu tinha até essa bandeirinha no meu quarto. Ai, que não sei onde ela foi parar. Que é a questão da primeira marcha, né? E agora a questão da reparação e bem viver. Pode passar a próxima, Bebel? Muito bem, quero chegar aqui, nessa coisa aqui. Quando a gente vai falar de igreja e reparação, eu queria começar com uma parte. Bebel, passa a próxima para mim, depois a gente volta nessa. Essa aqui. Essa aqui. Quando a gente vai falar em reparação, quando a gente falou da questão dos judeus, tal, eu queria falar um pouco sobre a imagem que as pessoas têm de Deus, de Jesus, e entender a questão de guerra, reparação. A identificação de um homem, né, com uma imagem branca de Deus, ou com Jesus, que é um resultado do processo histórico-cultural que mudou a representação do sagrado, né, por meio do eurocentrismo, na arte, na religião, e se popularizou especialmente após o Renascimento italiano. A Bíblia descreve a aparência de Jesus? Biblistas, me ajudam aí? Não. A Bíblia descreve a aparência de Deus? Não. Porém, a gente, e isso eu fiz ontem, que foi falar sobre racismo aqui numa formação para voluntários, e eu perguntei para os italianos, qual a imagem que você tem de Deus? Aí uns falaram assim para mim, aquela imagem, né, pastora, do homem branco. Eu falei, então, né? Então, por que Deus, os anjos, toda aquela gente branca está lá no teto das igrejas? Eu falei, então, para quem não é branco, olhar para cima e saber qual é o seu lugar. Você está abaixo, né? Então,
Quando tem a guerra da Ucrânia, a guerra da Palestina, as pessoas conseguem se identificar quando elas estão vendo aquelas imagens, daquelas crianças brancas, os olhos azuis, porque eu consigo me ver naquilo ali, né? O meu próximo está ali. Aí, acho que a próxima, Bebel, olha só a guerra no Congo, que é um genocídio que tem mais de 3 anos. Por que ninguém fez marcha para acabar com o genocídio do povo africano, do povo do Congo e de Ruanda? Por que ninguém vai à televisão brigar para falar sobre a questão do genocídio dessa menininha com uma arma nas costas, das mulheres que estão morrendo, da questão da violência sexual como arma de guerra, das mulheres que são violentadas, das meninas que são violentadas e tem que ter filho. Eu não vejo ninguém fazendo nada. Mas por quê? Porque a gente não é a imagem, a gente não é parecido com nada, né? Entre aspas, aí falando, né? Então, eu até posso me importar quando eu faço, né? Falo lá sobre a questão da reparação, mas eu me importo, mas eu não faço passeata, eu não monto barraca no centro, eu não faço muitas coisas. Por quê? Porque o povo não é branco. Então, essa questão da imagem, né, do seu que olha, então a gente pode, se a gente pensar na questão da imagem de Deus, quantos pastores a gente não vê que tem barba comprida, branca, e usa a sua imagem como se fosse a de Deus? Eu já conheço um monte, você deve conhecer um monte de gente, mas por quê? E aí eu tenho uma outra teoria, eu quero escrever uma outra coisa um outro dia, que isso faz, quando o homem branco se olha para essa imagem de Deus, ele se sente perdoado, porque, afinal de contas, ele também é Deus. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, eu posso fazer o que eu quiser com mulher, eu posso fazer mais o que eu quiser, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus, né? Então, não tem nenhum problema. Então, o pedido de desculpas da igreja... Aí você pode voltar aquele, Bebel, por favor? O outro. Esse. O pedido de desculpas da igreja, para mim, para nós, comunidade negra, como eu disse, não serve para nada. Olha aqui, né? O povo, quando chegava aqui, ou quando eles iam juntos para tirar os negros das suas terras, fazendo a catequese, lembrando que negros não tinham alma, né? A igreja entendia que negros e negras não tinham alma. E aí tem um dado muito interessante. Os padres negros hoje no Brasil são 380, num total de 14 mil padres no Brasil. Sendo que nós somos a maioria da população. Então, eles representam apenas 2,7% do clero, numa população de 56% dos brasileiros. Será que é só porque os negros não querem ser padres e bispos? Acho que não, né? Eu procurei, não tem dados relacionados às igrejas evangélicas, né? Porque somos todos irmãos, somos todas irmãs em Cristo, não tem diferença, né? Não há judeu, não há grego, não há mulher, não há homem, lá. E a igreja não tem esses dados concretos, né? Mas as atrocidades cometidas são semelhantes, né? Então, quando eu penso em pedido concreto de perdão, eu penso que as igrejas evangélicas, as igrejas católicas deveriam pagar ônibus para as mulheres, passagens aéreas para que as mulheres, as igrejas
as pastoras, líderes religiosas, as pessoas mulheres são membros, participassem da Marcha das Mulheres Negras. Reconhecer a importância destas na vida das igrejas. Das mulheres que todos os domingos, quarta-feira, sábado, estão fazendo a manutenção da fé nas igrejas. É quem cuida das crianças, organiza a caridade, distribuição de cesta, organiza celebrações eucarísticas, tudo que uma mulher faz. As mulheres que muitas vezes, grande maioria, são mulheres negras que cozinham para os padres, né? Que cuidam das casas dos padres, deveriam ir na marcha das mulheres negras pagas com o dinheiro da igreja. É reparação. É reparação. A gente tinha que estar fazendo fundo. Era a igreja falar, não, lógico, né? Então, assim, a igreja tinha que se tocar e fazer um fundo, né? Pode pular lá, Bebel, passar para mim, mais de Deus. Isso, bem viver. Então, para as mulheres negras, o bem viver é uma filosofia e prática que contrapõe as lógicas exploratórias do capitalismo e do racismo, que promove uma vida baseada no cuidado, na ancestralidade, na soberania de corpos e territórios, na não violência e na conexão com a natureza. Bora lá. Então, o que a igreja... acabou aí. O que a igreja fala quando a gente vai falar sobre corpos, né? Se uma mulher branca não é dona do seu corpo, o que dizer de nós, mulheres negras? Que mulher negra é feita para mulher branca para casar, mulher... como eles falam? Mulher negra, mulher branca para casar, mulher mestiça, né? Eles falam mulata, para transar e a negra para trabalhar. Nós somos subhumanas, né? Então, essa questão de soberania de corpos, territórios, não violência, conexão com a natureza, recusar a exaustão e um futuro de uma vida que possa valer mais do que o lucro e o bem-estar, seja um direito coletivo de todas nós mulheres e principalmente das mulheres brancas, né? Eu vou me repetir um pouquinho, mas eu gosto de contar essa história para quem não ouviu e quem está pensando no negócio que tem a imagem lá da mulher, tinha a imagem da mulher fazendo, né, meditando, que eu estava com a Ivone Gebara numa uma fala sobre fundamentalismo, e uma das mulheres falou, eu levanto às 4h30 da manhã para correr e meditar. E eu não entendo porque essas mulheres vão atrás de igreja, de religião, sendo que eu posso... Fala, Dagmar. Pode concluir, Aliade, depois eu falo. Tá. Então, ela estava ali, né, falando que ela levanta às 4h30, 5 horas, ela vai meditar, ela faz meditação, ela corre, aí depois, né, ela trabalha lá em Brasília, tal, e ela não entendia por que as mulheres iam às igrejas, porque essa questão do fundamentalismo, que isso não leva a nada. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela. Querida, quando você meditou, fez a sua corridinha, você vai levar as crianças para a escola, quem é que vai arrumar a sua cozinha e a sua casa durante o dia? Você volta e faz? Não, eu tenho uma pessoa que faz isso para mim. Então, essa mulher com certeza levantou às 4h30, 5 horas da manhã, não foi para meditar. Ela levantou às 4h30, 5 horas, para pegar o ônibus lotado, aquele trem horroroso que a gente viu, que eu nem preciso colocar, eu pensei em colocar as fotos, mas não precisa, né? Que São Paulo sempre mostra no jornal, principalmente agora com o Tarcísio, que terminou uma linha, está todo mundo ali, né? Chega em casa cansada, aí ela chega lá para trabalhar já cansada, aí ela tem que levar o cachorro para passear, ela tem que cuidar das crianças, quando ela não vai buscar as crianças na escola na hora do almoço, né?
se não tem se é perto, enfim. Aí ela tem que dar o almoço para as crianças, deixar a casa arrumada e cuidar do cachorro. Aí ela vai para a casa dela, pega de novo o mesmo transporte, a mesma coisa e volta para casa, né? Exausta, ela volta acabada. E muitas vezes os filhos dela ou as filhas dela não conseguiram vaga na creche. Onde estão essas crianças? Ficar em casa, sozinhas, ou com a vizinha que ela paga para tomar conta dessas crianças e de outras crianças, né? Sem um trabalho pedagógico, sem alguma coisa, tá ali para olhar as crianças, né? Eu, por exemplo, eu tive que deixar minha filha com 9 anos sozinha, porque eu fazia oficinas. Cuidar de quem cuida, para a professora de Diadema, e eu tinha que sair de casa, morava em Santo André, até chegar num lugar, 1 hora, eu ficava até 3 horas, e a Ana, com 9 anos, ficava sozinha em casa, me esperando voltar, porque eu precisava desse dinheiro para poder comprar comida e ajudar no orçamento do mês, né? Então, elas não entendiam por que as mulheres vão para a igreja. Quer falar aí, Dagmar? É um pouco nesse viés também, Elia, de falas, um pouco nessa linha de discernimento do que as mulheres não entendem. E engraçado que desde ontem eu estou num embate em um determinado grupo, porque o questionamento retórico não consigo entender como mulheres negras são pastoras, como pessoas negras são evangélicas, né? Sendo que os evangélicos são os algozes, enfim, tem uma série de questionamentos que tem surgido principalmente com relação agora à execução da marcha de 2025, e eu quero que você possa nos guiar um pouco com relação a essa temática. Posso te responder o seguinte, que eu respondo para todos, né? Primeiro, questão de religiosidade é questão de escolha. O cristianismo nasceu na África. Antes dele chegar na Europa, o cristianismo nasceu na África. Então, não tem motivo de tanta discussão, né? O cristianismo que a gente conhece hoje, esse sim é europeu, mas o que chegou na África não era assim, né? Que nasceu na África não era assim. Eu também ouvia isso muito, Dagmar. Mas por que você não vai? Porque você só podia ser negro ou negra se você estivesse no candomblé. Se você não estivesse no candomblé, você não era negro, você não era negro ou não umbanda. E aí, a minha grande questão era, por que será que a comunidade negra migrou para as igrejas pentecostais? É uma coisa que a gente tem que fazer uma fala. Fala, meninas. Falem, meninas. Dagmar, Lauana. Ouvindo vocês, Eliade e Dagmar, me lembrei que teve uma querela recente que eu acho que é legal, né, a gente sinalizar, né, assim, só porque foi bem exatamente isso, assim, né, a editora Recriar teve que fazer uma nota de retratação, porque em uma das postagens, eu até fui aqui procurar, né, escreveram os africanos, uma postagem da Recriar, no contexto lá que eu não me lembro agora. Eu só estou vendo aqui agora a nota de retratação, porque numa das postagens anteriores, escreveram os africanos foram domesticados pela fé cristã. E aí, um teólogo lá, o Emiliano Jamba, que também editou, é autor da Recriar, né, insistiu, e a Recriar, que é uma editora que publica muita teologia, né, é uma das principais aí que eu vejo também, teve que fazer uma nota de retratação. Então, eu achei bem interessante, e é justamente isso, né, assim, mostrar que tem esse outro lado aí que passa despercebido, né, porque a teologia, ela foi
né? Também está dentro desse critério aí norte-eurocentrado, né? Então, Sim. vou deixar lá no grupo. Não, porque o pessoal acha que nasceu a partir da Europa, né? Então, mas isso muito é interessante, porque quando você vê a questão da imagem, por isso eu gosto de trabalhar a questão da imagem de Deus, né? Porque quando as pessoas vão falar sobre religião, sobre cristianismo, tem as imagens dos filmes de Hollywood, gente. Nós somos criadas com os 10 mandamentos, o Ben-Hur, né? Minha mãe, toda Páscoa, a gente ia ao cinema, eu já sabia, ou este Ben-Hur ou os 10 mandamentos. Não tinha, né? Depois que veio outros filmes lá sobre Jesus Cristo, aí deu uma melhorada. Mas era Ben-Hur. A gente cresceu acreditando tudo aquilo. Isso na outra vez eu falei, quando a gente vai falar da Zípora, o que a gente lembra da mulher de Moisés? O que a gente lembra, né, das imagens, né, que a gente tem? Hollywood, né? Então, agora, recentemente, que Jesus ficou um pouquinho mais moreninho, um cabelinho mais, né? Mas antes era loiro de olho claro, não tinha como, né? Então, quando a gente era criança, o que a gente vai acreditar? Gente, eu escrevi um texto no CEBI, aí que eu escrevi, que vai sair um texto do CEBI. Vocês lembram, quem é mais antiguinha, da história do menino do barril? Vocês conheceram essa? O menino do barril? Eu escrevi sobre essa história do menino do barril, que eu achei que ninguém conhecia, que não existia mais. Falei, deixa eu pesquisar para ver. Leva engano. No YouTube você acha gente contando a história do menino do barril até hoje. História do menino do barril. E eu ouvi com flanelógrafo na escola dominical, né? Primeira coisa que eu ouvi na escola dominical, quando estavam contando com o flanelógrafo, a história da criação do mundo, que era Adão, né, com a folhinha verde, a Eva, essa eu lembro que era ruiva, cabelo bem comprido, né, lá subindo tudo, e eu perguntei para a professora da escola dominical, que eu sempre fui muito curiosa, professora, eu e o Chau, que era um menino Nicei, oriental, que a igreja, porque os metodistas livres tinha muito orientais, né? Não sei se ainda hoje é assim, mas eles iam lá na Metodista da Luz. Eu e o Chau viemos da onde? Aí a professora me respondeu assim, o Chau veio da terra do sol nascente, porque lá o sol era muito forte e eles ficavam assim para poder ver o sol, então os olhinhos ficam meio fechados. Você, Eliade, você veio de uma maldição do campo. E eu falei, maldição? O que é maldição? Eu nem sabia o que era maldição. Maldição é que o filho do Noé riu, ela não me falou que ele bebeu, né? Riu do Noé quando ele saiu da arca, e Deus deu como castigo para eles todos serem pretos. Então, você é filho da maldição. Aí eu cheguei, contei para minha mãe, eu cheguei em casa, falei, mãe, eu queria tomar banho de cândida, posso? Minha mãe perguntou, mas por quê? Porque eu não quero mais ser preta, porque a gente é filho da maldição. Minha mãe ficou uma arara, né? Arara azul, verde, cor rosa. Não dava mais tempo de falar com a professora, mas ela foi no outro domingo. Mas eu recebi essa informação. Para coroar a nossa educação religiosa, a história do menino do barril era o seguinte. No meu tempo, o menino do barril era negro. Era um menininho pobre que morava no barril. E ele morava no barril, ele era pobre, porque os pais dele fizeram muita maldade. Deus, de castigo, deixou eles pobres. Deus castigou os pais, porque eles fizeram muita maldade e eles estavam pobres. E o menino ficou sozinho, andando no barril. Aí um dia ele ouviu uma música linda, seguiu a música e acabou lá numa igreja. Tá? Estava tocando e o pastor falando de Jesus, ele aceitou Jesus. Aí ele voltou para o barril.
o pastor falou com ele de Jesus, ele aceitou Jesus, mas voltou para o barril. Aí um dia o guarda passou, ele estava chovendo muito, ele estava muito molhadinho, ele foi para o hospital, ficou doentinho. Aí eles estavam quase morrendo. Aí o médico, a enfermeira, ele falou assim para a médica e a enfermeira: ai, eu quero uma Bíblia, que eu quero falar com Jesus, eu quero uma Bíblia. Aí as enfermeiras e o médico se converteram da fé do menino do barril. Aí o menino do barril morreu. Aí ele recebeu uma coroa de ouro, porque afinal de contas agora ele era rico, foi para o céu. E na morte dele, ele converteu o médico, né? E converteu a enfermeira. E aí, no final da história, era que o coraçãozinho do menino do barril era preto, e quando ele morreu, ele tomou uma coroa, né? Ele ganhou um coração novo. Então a gente cantava: o meu coração era preto, mas Cristo aqui já entrou. Aí tinha coraçãozinho. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tom. Às vezes na escola dominical, né? Olha quanta reparação que a igreja tem que fazer comigo. Os traumas infantis. Mas, por que a gente vai para a igreja? Por que a gente vai para a igreja, né? Então, Dagmar e Lauana, de todo mundo, a gente pode dizer que essas mulheres vão às igrejas porque existe uma promessa de libertação prática, real na vida, né? Lembra o Universal? A mulherada leva o marido para de beber. Leva o filho para de beber. Ela não quer que o filho use droga. Ela não quer que a filha engravide todo ano e deixe um filho para ela cuidar. Ela quer chegar na igreja, ela quer ser chamada, ela é recebida de braço aberto pelo pastor que abraça ela sem sacanagem e chama ela de irmã e pergunta: irmã, como você está, irmã? A outra irmã chama ela de irmã. Ela pode chorar. E no momento que ela está chorando, e que ela está tendo aquele êxtase na esperança, e que ela está cantando Deus é fiel, Senhor, Deus é fiel, ou ela está contando Deus cuida de mim, né? Outras músicas, ela está tendo no concreto que vai mudar, que alguma coisa vai acontecer. E foi o que eu disse para aquela mulher que faz meditação. Eu falei: querida, se eu não sou pastor, e se eu não acredito em Deus, até eu estou no viaduto agora, querida, para pular. Entendeu? Porque não é fácil ser uma mulher negra no Brasil. Não é fácil ser uma mulher negra em qualquer lugar fora, né? No país africano, mas enfim. Então, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Eu vou ver meu filho renovado, eu vou ver minha filha ali trabalhando. Meu sonho é de ver meus filhos fazerem faculdade, né? Então, quem trabalha em empresa, quem trabalha no mundo corporativo e é uma mulher negra, meu Deus, ela também mata 2 leões por dia. Por quê? Você tem que mostrar que você é competente. Você não pode errar. Você não tem esse privilégio de fazer alguma coisa errada. Você não tem esse privilégio, porque se você errar, você vai ser massacrada, você vai cair fora. A gente não tem o privilégio de dizer: ela não está bem hoje. O marido dela não está legal. Ela está doente. Muita mulher esconde que está doente para não perder o emprego. Muita mulher tem problemas graves, né? Por quê? Porque ela não pode, ela não tem esse privilégio de ser uma pessoa humana. Ela tem que ser sobre-humana, né? E aí, é isso. Eu estou tendo uma crise de psoríase atrás da outra aqui na Itália. Eu sou a única mulher negra pastora aqui.
E vocês acham que eu posso chegar na igreja e falar assim, ai, gente, hoje eu não estou legal. Sabe o que eu escutei? Eu vou dizer para vocês agora que eu tinha pedido para sair. Eu não aguentava mais a galera aqui. Não, Eliade, você não pode sair. Como vai limpar o projeto? Você tem que entender que as pessoas estão com problemas. Eu não tenho problemas. Minha psoríase não é um problema. Você tem psoríase? Não, você precisa ficar mais calma, porque a fulana está com problema. Você tem que ficar mais calma, porque a ciclana está com problema. Eu tenho que ficar mais calma. Mas as outras podem me sacanear. Eu posso me infernizar a vida. Então, eu não tenho esse privilégio. Porque senão, né? É isso, né? Sorria mesmo quando as pessoas estão sendo racistas com vocês. Só que, óbvio, para eu poder não ter uma psoríase atrás da outra, e agora o italiano já está melhor, eu aprendi a devolver, né? Quando eu me sinto, como se fala? Aprendi a devolver o mal-estar. Né? Então, quando alguém fala alguma coisa, eu repito logo em seguida. Então, alguém chegou e falou assim para mim, ai, mas essa formação que você está querendo fazer, eu acho que não sei o que falar assim. Aí eu pergunto, qual é a sua especialização nesse assunto? E com que naturalidade você está dizendo para mim que eu devo mudar o que eu estou pensando? Se você não tem a mesma experiência que eu tenho nesse trabalho. Não, porque eu acho que em Jesus a gente pode falar o que a gente quiser. Em Jesus, você pode até perguntar para Jesus se ele quer que você fale, mas eu estou dizendo que em Jesus não me interessa a sua opinião. Entendeu? Estou devolvendo na mesma moeda, para poder não morrer no outro dia, né? Mas, enfim. Então, quantas vezes eu já não escutei? Ai, como você é inteligente, como você fala bem, né? Mesmo sendo isso. Então, o que a gente está pedindo? Humanidade, dignidade. E eu não consigo parar de pensar que eu vi Camille, eu vi uma matéria, Camille fez direito, aquela que o filho morreu no elevador e tal, né? Que ela está fazendo direito, o quanto ela engordou de nervoso, o quanto que ela saía para correr, que agora ela não consegue mais, quanto porque ela precisa fazer alguma coisa, né, para poder ter a paz de viver com a sacanagem que fizeram com o filho dela. E aí o bem viver é salário digno. É o 5x2. O tempo para você ter para você mesma. Quantas de nós não sofrem para poder ter um tempinho só para a gente não fazer nada? Vocês têm o tempo para não fazer nada? O tempo do ócio? Ah, eu caço. Eu caço o tempo do ócio. A gente caça, né? A gente caça o tempo do ócio, que é um tempo maravilhoso para você não fazer nada, né? Então, quando eu estou a fim de não fazer nada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar meu celular no mute, né? Lá sem tocar, de fazer de conta, mas eu tenho filha no Brasil, né? Mas a gente fica assim controlando. Gente, eu estou assistindo Vale Tudo, porque senão eu vou surtar. Quero saber quem mandou o Beth Reutemann. Eu não aguento falar de morte, de droga, de problemas, de sacanagem, todos os dias. Então, eu estou assistindo Vale Tudo no meu café da manhã, porque eu não consigo assistir no mesmo horário, né? Daí passa 2h da manhã na televisão. Então, eu estou assistindo Vale Tudo às 7h30, às 8h da manhã, para poder viver. Então, o bem viver é não viver com um companheiro violento. O bem viver é não receber violência dos filhos. Né? Quanto filho... Eu vi uma reportagem, um filho que matou a mãe, porque a mãe não deu não sei o quê para ele, enfim, né? Então, a gente quer reparação econômica, a gente quer reparação na vida, e a gente quer ser considerada humana. Eu quero ser considerada humana.
a gente avançou muito, mas falta muito. Então, é a segunda marcha, e pelo andar da carruagem do Congresso ontem, a gente tem que fazer uma outra marcha, né? Porque não vamos taxar os ricos, né? A gente não vai taxar ninguém, nada, né? E aí, qual que é a proposta que eu tenho? A gente tem que usar terreiro, salão de casa de umbanda, casa de oração, salão social da igreja, clube de mães, para falar sobre política. Não tem como. Não tem como. O que a gente tem que fazer? A gente já faz como ele. Vamos usar a Bíblia. Para falar o que é capitalismo, onde que a gente está socialmente, que a gente não faz parte da parte privilegiada. Né? Tem muita gente que não se toca, acha que comprou um carro 72 prestações e você acha classe média. Né? Mas a pessoa, às vezes, não tem noção. Né? E aí, a gente tem que usar uma linguagem acessível, usando a Bíblia. Eu adoro falar de Jesus chutando o balde no templo. Aí colocar a foto do Malafaia, sabe? Quem que era esses caras de templo? Usar lá Feliciano, Malafaia, né? Que é essa gente que pegar os caras de avião, os relógios caros, né? E que isso era contra Jesus, contra o movimento de Jesus. Mostrar as mulheres que sustentavam Jesus. Porque o pessoal pensa que Jesus vivia fazendo milagre, né? Multiplicação do pão todos os dias. A vida dele era acordar, fazer milagre no café da manhã, milagre não sei o quê, contar que as mulheres sustentavam o movimento de Jesus, né? Que eles estavam junto lá com Jesus, né? E eu estou aqui desesperada, porque se a gente não fizer isso, o pessoal está pensando em Lula de novo. O Lula é a última coisa do pacote. Se a gente não mudar o Congresso, deputado federal, e não mudar senador, deputado estadual, mais lascada nós ficaremos, porque isso de ontem é resultado da elite, né? E o seu dinheiro. Então, a gente tem que usar o nosso tempo agora, independente se somos evangélicas, se somos bandistas, se somos da Chechinolê, se somos... Não é o momento de discutir, na minha opinião agora, não é o momento de discutir o sexo dos anjos. Porque, no final das contas, todas nós, evangélicas, umbandistas, do terreiro, vai estar todo mundo F grande, independente da sua religião. Se é lésbica, bissexual, se você é pansexual, se você é assexuada, se você é pobre, você também vai se lascar. Nada vai tirar você. Você não vai ter nenhum privilégio pelo fato de você ser lésbica. Nada vai tirar o fato. Nós temos que dar um jeito de virar a mesa, né? Eu sei que quem está do lado de fora, fácil falar, né? Mas não estou tão do lado de fora. Porque eu lembro que em 2019 eu ofereci para a Juliana Cardoso a Igreja da Luz para fazer isso. Eu ofereci. Falei, eu faço estudo bíblico, a gente chama o pessoal para fazer estudo bíblico, Juliana, você vem aqui e fala para o povo o que é capitalismo, vamos falar para o povo o que é socialismo, o que é comunismo, vamos usar a Bíblia para falar. Por pouco, a gente não entregou o Bolsonaro de novo. Mobilização, né? Então, se a gente não conseguir vencer isso, a gente vai fazer marcha a vida inteira. E eu não gostaria que se eu tiver netas, né? Minhas netas ficassem fazendo marcha, minhas bisnetas ficassem fazendo marcha pela questão de poder viver e ser considerada humana. Né? Eu sei que eu vou morrer e não vou ver isso, né? Porém, a luta, o termo da marcha tem que ser político e social, não é religioso. Não é religioso, é político e social. Cada um vai viver a sua religiosidade onde quiser, como quiser.
E Dagmar, se ficar falando como o pessoal falava para mim, ai, o nome da sua filha é tão africano, né? Ana Elizabeth. Eu falei, eu sei porque eu dei o nome para minha filha de Ana Elizabeth. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém, porque eu escolhi Ana Elizabeth. Foi porque o nome era um nome europeu. Ana foi uma amiga minha que morreu e que queria ser mãe. Elizabeth, uma outra amiga minha que morreu e queria ser mãe. Pronto. Mas eu não tenho obrigação de dizer para as pessoas que minha filha chama Ana Elizabeth. Como eu também não tenho a obrigação de justificar que eu estou na igreja metodista. Eu sei por que eu estou na igreja metodista. Eu não vou ficar justificando para as pessoas que eu não sou do candomblé, que eu não sou da Umbanda, que eu sou negra, que eu não uso turbante. Eu não vou ficar justificando. Que eu não uso roupa colorida. Isso não me faz menos negra do que a minha aparência, ou do que a minha religiosidade, porque para mim religiosidade é uma coisa particular, privada. Agora, o que fazem em relação ao direito que eu tenho ao meu corpo, isso é público, é para todas nós. Então, o que eu disse para o bispo aquela vez, quando ele veio falar sobre a questão, você fica falando sobre aborto. Eu falei, sim, eu falo enquanto pastora sobre aborto, porque eu sei que quem morre são as minhas irmãs. As irmãzinhas da igreja, brancas, que têm dinheiro, elas vão na clínica, não é, mesmo? Só conhece quem vai. Agora, as minhas irmãzinhas negras, que são violentadas muitas vezes pelo marido bêbado, engravida, que já tem 5 filhos, 6 filhos, e não quer, e não pode ter outro filho. Eu trabalhei com uma mulher que ela tinha 25 anos e tinha 4 filhos. E a última gestação poderia ser mortal. E aí eu tive que pedir para uma médica escrever uma carta dizendo que o último parto dela deveria ser cesárea e que deveria fazer a cirurgia para ela não ter mais, engravidar mais. E ela é uma mulher de rua. Eu falei, coloca dentro do sutiã, para você não perder essa carta. Quando você chegar no hospital para você ter o seu filho, primeira coisa que você vai dar para a médica, a sua carta, pedindo para o seu parto não ser normal, fazer a cesárea, que você tem 4 crianças, você é sozinha, e se você morrer, as crianças vão ficar sozinhas na rua. É isso. É isso. Dane-se, mas a minha posição política, social, é com as minhas irmãs que não têm 8 mil reais para pagar uma cirurgia, ou 10 mil reais, nem sei quanto está aí a clínica, né? Mas é isso. Então, a gente tem que ter uma posição política e social, teológica, de dizer para as mulheres, principalmente nossas irmãs negras, que o reino de Deus, que lá em cima, o Malafaia não foi, ninguém sabe como que vai ser. Mas o bem viver, a vida digna é aqui. E que se a gente não aproveitar a fé que a gente tem para transformar a nossa vida numa vida melhor, não vai rolar, nem aqui, nem lá. Né? Então, bom, acho que já deu meu tempo, né? E aí eu fico para as perguntas. Obrigada, Eliade, por nos abrilhantar, né, com essa reflexão, uma reflexão importante, uma reflexão necessária, especialmente na sociedade brasileira, né? Uma reflexão que precisa alcançar todas as classes sociais da nossa do Brasil, porque nós temos aí, eu estava pesquisando, nós temos um índice de 30% de pobreza no Brasil, e desse índice de 30%, 65% são de pessoas negras, né? Então, a pobreza no Brasil, ela tem cor, ela tem cara, né? Assim como a igreja evangélica tem cor e tem cara, é a cor,
negra e a cara de uma mulher, né? Então, a igreja evangélica, ela é um núcleo, uma célula da sociedade que reflete a realidade social do Brasil, né? E a importância de nós entendermos que a luta por justiça social, a luta por reparação e bem viver, ela é uma luta que não é contrária à Bíblia, não é contrária ao cristianismo, muito pelo contrário, né? Jesus Cristo, ele estava subvertendo, né, o sistema político, econômico da sua época, com os ensinamentos que ele estava divulgando, né, com as pessoas que estavam seguindo ele passou a ser um problema para o Estado, por isso que ele foi assassinado, né? Então, muito obrigada por essa reflexão, é muito importante que nós pensemos, para nós refletirmos sobre essa questão da marcha, né? A necessidade de uma nova marcha, mas também que ela não se perpetue, né? Que a gente consiga que as políticas públicas sejam aplicadas efetivamente, para que novas marchas não sejam necessárias como essas que têm acontecido, né? Como você disse, né? Eu não quero que a minha neta continue marchando. Talvez a sua neta vá marchar, mas talvez que seja por outros motivos, né? Que seja por mais... condições menos degradantes das quais a gente tem passado hoje, né? Aí quero passar a palavra para as mulheres que estão aqui presentes conosco. A Érica levantou a mão. Boa tarde mais uma vez. Pastora Eliade, muito obrigada pela sua partilha. E eu fiquei aqui pensando, quando você fala sobre falar com as mulheres, sobre política, a gente tentar reunir, enfim, né, compartilhar, eu fiquei pensando muito nesse movimento de conferências de mulheres que a gente tem visto, né? E aí eu queria citar, acho que a maior conferência, que é a Juntas, né? Nós temos aí 4 pastoras da Baixada Fluminense, inclusive uma delas é uma pastora negra, que é a Raquel Lima, que tem reunido multidões de mulheres, né? E a próxima conferência será em Brasília, o ano que vem, eu acho que isso não é à toa, né? E aí eu queria, eu não sei, ouvir das irmãs, enfim, da pastora, como é que vocês veem esses movimentos, né? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos, assim, né, grandes igrejas como a Igreja Atitude, Igreja Batista Atitude, nós temos a Igreja da Fernanda Brum, por exemplo, também, que fez recentemente essas conferências, né? A Conferência Preciosa, as conferências, enfim, esses nomes que a gente já sabe, né? Muito para reforçar esse lugar da mulher, né? Como um ente obediente, né? Enfim, e outros estereótipos mais, reforçar um discurso antifeminista, um discurso muito racista, porque, né, nessas conferências da Igreja Batista, por exemplo, você vê o perfil das mulheres que estão ali, mas não só mulheres brancas, mas na sua maioria. Na conferência Juntas, né, eu ouvi o relato, né, de uma irmã que falou, conversando com mulheres que estavam indo para a conferência, elas juntaram dinheiro, irmãs negras juntaram dinheiro para poder estar lá, pagaram o ingresso mais barato, mas conseguiram estar lá com o seu pandeiro, enfim, né, com a sua espiritualidade ali. E, assim, ao mesmo tempo que é isso que a pastora Eliade falou, né, sobre por que nós estamos na igreja, por que nós procuramos esses espaços, porque ali um discurso e uma mensagem de libertação, mas, ao mesmo tempo, né, essa cooptação também me preocupa um pouco, né? E como é que a gente pode falar com essas irmãs que estão nesses espaços, inclusive espaços que embranquecidos, espaços que vão reforçar essa política que está aí, né, que a gente está vendo, né? Como é que a gente pode compartilhar essas questões com essas irmãs assim?
Bom, eu vou, Érica, todas essas conferências, a gente tem um grande problema aí, né? Estava vendo hoje na Folha que os pastores, o pessoal lá que são da turma do Trump, estão vindo com mais frequência ao Brasil. Então, isso é um projeto político da extrema-direita cristã dos Estados Unidos. Então, faz muito tempo que se injeta muito dinheiro para que se faça a cabeça do povo, né? Porque o sonho dessa turma é que todos os líderes políticos das Américas sejam evangélicos. Já pensou que desgraça? Meu Deus, nossa, eu quero mudar para a Índia, adorar vaca. Essa desgraça total. Então, isso é um projeto político. Então, eu sempre gosto de recomendar que as pessoas assistam aquele documentário da Netflix, Família. Ali a gente entende um pouco por que esse negócio está tão fervoroso ainda hoje, né? E o grande problema é que essas grandes conferências, só tem essas grandes conferências. Quando a gente faz conferência, a gente faz coisa pequena, porque a gente não tem o dinheiro que a galera tem, né? Para alugar um estádio, para fazer as coisas, né? E também pelo que as igrejas, a teologia da prosperidade fala, né? Então, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ter uma vida boa, né? Todo mundo quer usar o relógio do Valadão, todo mundo entre aspas, né? Mas, enfim, ter uma casa igual do Malafaia, andar de jatinho, poder viajar para os Estados Unidos, para a Europa, quem não quer, né? Então, existe o negócio é que a gente não consegue se organizar enquanto grupo, porque essa gente que vem para cá, nem todo mundo é da mesma posição política. Mas o que os une, enquanto extrema-direita, é poder se organizarem para acabar com a esquerda, né, e acabarem com os movimentos sociais. Isso que os une. Só que quando a gente vai fazer alguma coisa, aí a gente entra nessa armadilha. E esse é um problema que a gente tem que resolver, né? Nesse enfrentamento que a gente tem que fazer com essa gente horrorosa, algumas coisas vão ter que ficar de lado. E aí eu não estou dizendo que todo mundo tem que se embranquecer, não estou dizendo que todo mundo... Mas algumas coisas que a gente... não é identitarismo. Eu estou dizendo que algumas bandeiras, não é bandeira, alguns posicionamentos que a gente tem, que a gente não senta para conversar com aquela porque ela é dali, que eu não sento para conversar com esse porque ele não faz o que eu quero, isso vai nos dividindo. Eu não estou falando pelo fato de religião ou cor, alguma coisa. Como eu disse, todos e todas nós, se a gente não resolver fazer conferência, se a gente não conseguir juntar uma grana, conseguir com o governo, sei lá, um espaço para que a gente também possa falar, essa galera só escuta um lado. Eles não escutam o que a gente fala, porque a gente não consegue falar para todo mundo, né? Então, a gente está aqui fazendo um vídeo que vai ficar lá no YouTube da Amy. A gente vai ter que engajar os vídeos da Amy. Cada uma de nós tem que engajar, tem que multiplicar, enviar, né? A gente só vai curtir? Não, a gente não só curtir, a gente tem que curtir e compartilhar. A gente tem que enviar para as pessoas que elas possam ouvir também um outro lado, porque elas só estão ouvindo um lado só. Então, como é que... Não tem um contraponto. Então, é um caso de emergência, né? Em caso de emergência, todo mundo vai pegar na arma, entre aspas, né? Na arma, e vai lutar junto para poder derrubar o inimigo. Depois que o inimigo estiver lá no chão, né?
como foi a marcha agora para conseguir a questão de impedir a PEC lá da bandidagem? Foi todo mundo na rua. Falou Erika Hilton, falou Henrique Vieira, falou Lula, falou não sei o quê. Foi todo mundo para impedir que o Bolsonaro saia livre. É isso, eu não vejo outra saída. Então, se a gente, na nossa igreja, na nossa comunidade, a gente não fala da outra coisa, quando a irmã estiver vendendo ingresso, fala, irmã, vamos fazer um encontro, mas só não precisa pagar nada. Vai ser tão legal quanto aquele. Não precisa pagar nada, né? Eu vou só te dar um exemplo, porque eu não quero me esticar muito. Faz um tempo, mas a gente tinha a Pastoral da Mulher, na Faculdade de Teologia, e a gente reunia 100 mulheres, a gente começou reunindo 20, depois no final estava reunindo 120 mulheres, todo mês de novembro, um final de semana, para fazer um encontro de mulheres. E esse encontro de mulheres terminava em cartilha, que a gente distribuía para os grupos que vieram, para eles compartilharem e trabalharem nas suas comunidades. A gente trabalhou corpo, a gente trabalhou aborto, tudo isso baseado na Bíblia, de mulheres bíblicas, né? E eu sou testemunha, algumas mulheres chegavam lá na faculdade de teologia, que a gente fazia lá, fazia os encontros, elas dormiam lá, e elas saíam e falavam assim, nossa, eu nunca ouvi isso na minha igreja, estou voltando tão maravilhada, e eu estou sabendo que tem um outro lado. E o que a gente fazia questão de convidar? As líderes das igrejas, as pessoas que as mulheres ouviam para estar lá, né? Então, a gente tem que ter a estratégia, Érica, tem que ter estratégia, tem que sentar, pensar na estratégia. Como que a gente vai conseguir reunir, sei lá, no Pacaembu, fazer uma solicitação lá para o desgraçado do Nunes, porque é evangélico, ele não vai querer desagradar. Como que a igreja evangélica lá, as igrejas evangélicas, vai fazer um encontro no Pacaembu? E eles têm que fazer encontro sem cobrar nada. Entendeu? Para que elas possam ouvir também, as pessoas possam ouvir o outro lado. Porque se só ouve uma Malafaia falando e a gente fica só... Não vai resolver, né? Não que as pessoas sejam idiotas, mas elas precisam saber que existe uma outra possibilidade também. Do mesmo modo que eu descobri que fora o capitalismo existia o socialismo. Quando eu fui me filiar ao PT, não foi só eu fui lá escrever meu nominho, eu tive que fazer um curso no Perseu Abramo, tive que ler livro sobre Fidel Castro, saber sobre Cuba, um monte de coisa para poder me filiar ao PT. Para depois eu decidir se eu ia mesmo me filiar ao Partido dos Trabalhadores. Entendeu? Mas hoje... tanto faz como tanto fez. Importante você dar um nome lá para ter um número. Ajuda? Não, porque a pessoa vai defender uma coisa que ela não conhece. Difícil, né? Então, eu acho, não sei as outras meninas aí, mas eu acho que se a gente não se organizar agora, vai ser pior, né? Porque a Universal está treinando a polícia militar. Quem que a polícia militar mata? E vai ser com a bênção de Deus ainda. Isso é realmente um problema, né? A nossa sociedade está muito... A religião, ela está definitivamente imbricada, já antes era alguma coisa velada, um pouco escondida, agora já está descarado, né? Essa influência que a religião exerce sobre a política, sobre a vida política, sobre a vida pública, né? Saiu da esfera privada e escancaradamente entrou para a esfera pública a religião, e o que é mais complicado também é que a extrema-direita usa métodos, assim, midiáticos, né,
como que diz assim, deixa as pessoas maravilhadas com o tamanho dos espaços, deixa as pessoas extasiadas com os shows, com o uso de iluminação, com palavras de impacto, né? Citação de muitos versículos bíblicos, enfim, eles têm uma técnica muito específica, né, para angariar as massas de uma forma geral, não porque as pessoas sejam idiotas, como você falou, mas é porque a técnica que eles usam, eles sabem como usar essas técnicas, sabem como alcançar a emoção das pessoas, né? Então, realmente, nós estamos vivendo os tempos difíceis, mas eu acredito que a gente precisa manter a esperança, né? Nós precisamos acreditar, porque Jesus Cristo venceu o mundo, né? E é baseado nos ensinamentos de Jesus que nós estamos falando, né? É a partir dos ensinamentos da vida plena, da vida em abundância para todos, que nós estamos reivindicando, né? Reparação e bem viver, especialmente para as pessoas negras, né, no seu contexto de racismo estrutural mundial, na nossa sociedade brasileira também, mas isso é mundial, né, aliás, compartilhou conosco que tem sentido isso lá em Roma. Então, assim, nós precisamos, além de permanecer lutando, né, além de permanecer edificando as pessoas, instruindo as pessoas, abrindo os olhos das pessoas, nós precisamos semear esperança também, né, que Jesus Cristo não deixou de esperançar, né, para um mundo novo, pela instauração do reino de Deus aqui na Terra. Então, mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Dani, eu só quero fazer a colocação, porque às vezes eu falei esse negócio, né, que a gente tem que deixar alguns pontos, aí o povo vai falar, até uma das nossas amigas lá, capaz de falar, ai, tá vendo? Ela falou que não pode ser, tem que deixar de ser negra para poder lutar, falar com as brancas. Alguma coisa assim. Não, eu continuo sendo uma mulher negra, como você continua sendo uma mulher branca, como a Bebel continua sendo uma mulher negra, e o que nos une enquanto mulheres, né? Qual que é o nosso inimigo principal no atual momento, né? Então, é disso que eu estou falando. Eu não vou esquecer, não é que eu vou deixar de ser negra, não é porque, até porque, para a gente vencer o capitalismo, a gente tem que vencer o racismo. Não anda a separar, né? Mas algumas coisas a gente vai ter que colocar na bolsa, guardar, e depois que a gente conseguir avançar 2 casas, a gente pode voltar para a mesa de discussão, porque o que me preocupa é isso. Quem está na linha de frente ainda, e de novo, somos nós, mulheres negras, os nossos filhos e as nossas filhas. Eu sempre falei isso. Quando a Dilma assinou aquela carta para os evangélicos, foram os nossos corpos que foram colocados à venda na mesa de negociação. E sempre somos nós que é usado o nosso corpo, a nossa vida na mesa de negociação com a elite. Então, a gente pode morrer, a gente pode acontecer um monte de coisa, a gente tem que comer pelas beiradas, a gente vai chegar lá. Então, sempre somos nós que estamos morrendo. Então, os privilégios devem ser colocados de lado também, e todo mundo pegar, né, no duro, para poder, todo mundo poder beber a água, né, a fonte de água viva, porque até agora a gente não conseguiu nenhuma gota. Então, é isso, né, que a gente consiga,
que todo mundo, todas as pessoas, como todo mundo não se juntou para ir fazer manifestação a favor de Gaza, então, todo mundo a fazer manifestação, a Marcha das Mulheres Negras tinha que ter total apoio das mulheres brancas, todas, né? Quem tinha dinheiro tem que falar, não, eu vou sustentar uma mulher lá na marcha, quem tem dinheiro, né? Eu vou mandar a mulher que trabalha na minha casa não trabalhar aquele dia porque ela vai marchar. Vou comprar uma passagem 10 vezes para Brasília, mas ela vai. Era isso, né? Então, eu só queria agradecer vocês mais uma vez. Eu adoro fazer essas coisas porque eu dialogo com pessoas inteligentes. Eu sinto uma falta disso, você não faz ideia. Mas, enfim, então, agradecer por esse momento que eu estou podendo ficar com vocês, mesmo de longe. Muito obrigada. Darei sempre minha contribuição no que for possível, né? Continuo EIG, onde eu vou, falo que eu sou EIG, independente de, como eu digo, né? Tô nem aí para paçoca. Então, tenho muito orgulho de ser mulher EIG, como tenho muito orgulho de ser mulher H, mas eu também tenho orgulho de ser Eliade, que continua militando e lutando para que todas as minhas irmãs, os meus irmãos, possam ter uma vida como Jesus queria, uma vida digna e abundante para todas as pessoas, não para meia dúzia. Tá bom? Obrigada, meninas. Muito obrigada. Obrigada, Eliade, obrigada por quem está aqui presente conosco. Você que nos assiste, deixe seu comentário, que a gente gosta de ler, de interagir. Se quiser entrar em contato conosco, estamos nas redes sociais, @mulhereseig. Temos esse trabalho feito voluntariamente, né? Todo o trabalho das mulheres EIGs é feito de forma voluntária, mas se você quiser nos apoiar e apoiar o nosso trabalho, pode fazer um Pix. O nosso CNPJ é 46-320-129-1000 contra 88. 46-320-129-1000 contra 88. E nós vamos ficar muito felizes com a sua contribuição. Obrigada a todas, tenham um bom dia, uma boa tarde e até a próxima, se Deus quiser. Até logo, gente. Obrigada Ai, pela adorei esse oportunidade. contra. Obrigada. Desse 1000 contra. Tchau, gente.